neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. As dimensões da cidade Santa Jerusalém são exatamente iguais. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Foi criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor, todo ser que respira também deve louvor. Olha, vê como é lindo o mar e findo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar, e o verde das matas que abrigam animais, e a pedra que é dura ajuda a construção. Fica igual como a areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Ouça que a natureza diz
que é também feliz, porque provém de Deus. Ouvintes, João teve tempo dados para nos mostrar qual a medida da Santa Jerusalém. Ele disse: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa para o seu marido. Dá a ideia de que João viu como um telespectador. Mas ele tem dados da cidade. Dados minuciosos, em detalhe. É uma maravilha. Isto sim é que é maravilha. Nós já aprendemos que aquela explosão vai secar o mar, e o mar já não existe. Que se diga de passagem, aqueles que não sabem julgar o tempo devem então dizer que o mar já não existe. Porque está escrito, e o mar já não existe. Isso é quando acontecer aquilo. É quando uma coisa está sendo dissertada em relação ao futuro e aquilo é mostrado no presente, então se diz: agora já não há mais intercessão, já não há mais isto ou aquilo, agora a era terminou. Mas se nós dermos lugar à ignorância, nesse caso, essa ignorância mata. Deus não considera e não depende de ser ou não ignorante para pregar o Evangelho, para ver as coisas dele. Mas quando se diz a questão doutrinária, a ignorância mata. Mata mesmo. Porque aí fica trazendo coisas futuras para o presente, confundindo o povo. E não podem viver aquilo, não podem mostrar aquilo na evidência. Agora, não é por isso que nós vamos fugir disto. Não é por isso que vamos fugir disto. Lembrando de que Deus foi derramado em Cristo. Cristo foi derramado na igreja. Então essa igreja já está no reino restaurado. Não tem outra alternativa, ela já está na eternidade, se Cristo foi derramado nela. Agora, as dimensões da santa cidade de Jerusalém
do ângulo, são exatamente iguais. Que perfeição! João não apenas assistiu, viu a santa cidade descendo como um espectador ou um telespectador. Melhor, ali seria como um espectador apenas olhando de longe, vendo uma realidade acontecendo. Ele sabia só uma coisa, que isso ficaria para nos mostrar através do sétimo anjo que ele escreveu, sétimo anjo em Apocalipse, capítulo 10, verso 7. É por isso que estamos vendo estas coisas. Então, que tem a ver isto? O profeta calculou 1.500 milhas quadradas, mais ou menos 2.413 quilômetros quadrados, para chegar de uma extremidade à outra. Será que ali há um lugarzinho para você? Aqui está, você tem uma terra. Jesus disse isso. Então ele nos chama a atenção para a pirâmide, a medida angular da pirâmide, sendo feita por Enoque, pela palavra falada, da mesma forma, dimensões iguais, de todo ângulo. A grandeza de Deus não está limitada ao nosso conhecimento, nem mesmo por revelação. Quando nós tivermos a revelação suficiente para irmos no arrebatamento, deixarmos esta terra aqui, literalmente, desaparecermos daqui, ainda não temos noção da grandeza de Deus. Isso quando nós tivermos aquela fé perfeita que está proposta para estes que estão no arrebatamento. Não é que estarão. Eles estão no arrebatamento. Se não estão, é porque nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Eles não têm dificuldade. Eles não precisam criar mistérios por conta própria. Não. Logo ele mostra Enoque, antes da destruição antediluviana, quando a justificação estava entrando, porque a água fala da justificação pela fé. O sangue fala da santificação. E a vida, a manifestação da vida, fala do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Então, Enoque, antes da destruição antediluviana, que trouxe a justificação. Agora você vê o que é a noiva de Jesus Cristo. Antes de vir uma destruição que traria
A justificação, Enoque não dependeu dela, desta justificação. Ele já tinha completo em si. E foi trasladado, foi arrebatado antes do dilúvio. É uma perfeição. E ele nos deixou a pirâmide, na qual existem 7 degraus que vão aos aposentos do rei. Você sobe o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, aí então você entra nos aposentos do rei. A estatura do varão perfeito, e então você entra na pedra de coroa. 7º degrau. Você tem que ir até lá. Esse tem que ir não é por força própria, não é por vontade própria. Esse tem que ir é pelo próprio Espírito, é pela razão de estar nisto. É pela razão de ser isto. É pela razão de estar no arrebatamento. O arrebatamento começa com fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Fora disto, esqueça de arrebatamento. Pode falar o que quiser de mistérios, de tantas coisas profundas, bonitas. Não vai funcionar. Não sobe. Veja que isso é uma ordem crescente, progressiva, mas subindo, até chegar à pedra de coroa, que é o próprio amor, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É nesse sentido que Jesus Cristo já veio. Não se pode entender de uma forma atravessada, porque isso viria causar um transtorno. E o eleito, a noiva de Jesus Cristo, não vive transtornada. É nesse sentido que Jesus Cristo tem vindo, fazendo um corpo eleito, um corpo ungido, porque foi um homem ungido e agora é um povo ungido. Ungido em que proporção? Em que proporção o homem ungido foi? É a mesma proporção. Se estamos aquém, se somos negligentes, é melhor que reconheçamos, mas a proporção é a mesma da unção. Não há arrebatamento para quem quer que seja fora desta unção que ungiu o homem. Um homem ungido, agora um povo ungido. E é em função disto. Aí está a coisa. Por isso é que se estuda essas dimensões e elas têm muito lugar na vida do cristão. Porque quando você chega ao 7º degrau, isso não é questão de cartilha de maníacos de espírito religioso. Não.
Você chega a esse 7º degrau e logo você tem essa experiência com o Rei. Você vive agora na presença do Rei. E por isso você está reinando. Essa é a Bíblia, reinando com Cristo. Ora, não há diferença nenhuma. De forma alguma, com aquilo que começou lá na igreja primitiva, lá em Jerusalém. Nós tivemos profetas e tivemos era e fases de eras. Veja como a própria igreja primitiva, ela não teve como testa o milagre, as maravilhas. Ela chegou a cair na fogueira e queimar de fato. O leão não comeu a Daniel, mas tragou a muitos outros que tinham a mesma fé de Daniel. É isso que você tem que pensar. Os leões não mexeram com Daniel. No entanto, tragaram centenas de outros que tinham o mesmo Deus e a mesma fé de Daniel. Então, a questão de fases, às vezes dentro de uma mesma era, nós temos fases. Aí a lua vai mostrar isso, suas fases. E ela fala da igreja. Ela está cheia, ela está minguante, ela está crescente, ela está nova. Amém? Observe, qual a colocação que você pode encontrar dentro da pirâmide? Você vai encontrar-se dentro de Jerusalém, da santa cidade, do futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jerusalém divina, visão de paz ditosa, de Cristo santa esposa, radiante de esplendor. Tens fontes cristalinas, são vivos teus altares, e os anjos aos milhares te cingem ao redor. Mansão do Rei bendito, são 12 tuas portas, e sempre são transpostas por seres imortais. Teus livros têm escritos os nomes dos remidos, em ti serão ouvidos os hinos celestiais. Teus santos moradores, um glorioso canto, proferem ao teu santo que já lhes perdoou. Então mil louvores a Cristo qual cordeiro,
e manso no madeiro.